Alô amigos, alô amigas, nosso bom dia, sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão, o nosso cafezinho habitual dos domingos. Quando na oportunidade nós aproveitamos para trocar algumas impressões a respeito de assuntos do dia a dia, que possam nos ser úteis, nos ajudar a compreender a vida e naturalmente seguirmos em frente e caminharmos na nossa jornada. Nós queremos pedir aos que não são inscritos no canal que se inscrevam, aos que já são inscritos que acionem o sininho para receber as novas notificações do programa e nos deem o seu like se acharem que valeu a pena e compartilhem, por gentileza, com os amigos, com os mais próximos, para quem a nossa mensagem possa também ter alguma utilidade. Nosso tema de hoje é Jesus e o amor dos anônimos. Vamos ao tema. Certo rapaz, um jovem, fazia um trajeto da sua casa, num trem de subúrbio, para uma cidadezinha próxima onde ele trabalhava. E no trajeto tinha que passar sob um pontilhão. E do pontilhão ele olhava a parte baixa, logo ao lado, ele via os apartamentos, às vezes via até o que estava acontecendo no interior do apartamento. Certo dia, ele percebeu uma senhora já idosa, deitada no leito do seu quarto, e lá, da janela do trem, ele pôde ver que ela estava provavelmente enferma, convalescendo de alguma enfermidade, de algum tipo de procedimento, e ele foi vendo aquilo, passou a semana, a segunda semana, a terceira, na quarta semana ele já ficou incomodado, falou: eu preciso fazer alguma coisa para essa senhora, alegrá-la, dar a ela uma motivação para ela poder acreditar que vai melhorar, que vai... E aí, aproveitou um domingo seguinte, quando ele estava ali na região, ele pegou, comprou umas flores e comprou um cartão, escreveu uma mensagem e assinou apenas assim: de um rapaz que passa de trem todo dia, né? E entregou na portaria do prédio para que o porteiro entregasse para a mulher. E assim foi feito, porque ele diz que alguns dias depois havia um cartaz escrito à mão na janela do edifício, na janela do apartamento daquela senhora, que dizia apenas isso: Deus te abençoe, moço do trem, né? Então ela agradeceu aquele gesto, aquela generosidade do rapaz, porque ele, sem que ela o conhecesse, sem que ele a conhecesse, eles acabaram se tornando úteis um ao outro, porque tanto ele pôde dar a ela aquela sensação gostosa, aquela sensação boa de ter amigos, de ver que alguém que passava por ali para ir trabalhar, embora estranho, embora desconhecido, né? Embora anônimo, desejou a ela um pronto restabelecimento, que ela ficasse boa, mandou o cartão e mandou flores. E ela devolveu agradecendo a ele, reconhecendo a importância daquele gesto, e disse que depois, alguns dias depois, já não via mais a mulher no leito. Não sabia o que tinha acontecido com ela, provavelmente deve ter melhorado. Então, essa pequena passagem nos faz lembrar de Jesus, que Jesus tinha uma predileção pelo amor dos anônimos, né? Ele não fazia questão de ter os nomes, as referências, né, os detalhes das pessoas às quais ele dirigia o seu auxílio, ele dirigia a sua colaboração, o seu amparo, o seu socorro. Quando nós olhamos o Evangelho e começamos a folhear as páginas do Evangelho, nós vamos encontrar ali uma infinidade de referências, né? A mulher da hemorragia, o cego de nascença, o paralítico de Cafarnaum, o endemoniado de Gadara, né? O gadareno. Nós vamos observando que as referências, né?
são todos impessoais, não tem uma citação de nome, não há uma identificação. E Jesus fazia isso tanto para proteger o doador, quanto para proteger o beneficiado, né? Quando as pessoas começavam a propalar o que ele fazia, ele dizia: não diga isso a ninguém, né? Pedindo que fosse mantido sigilo do que foi feito. Raras vezes ele disse: vai lá e te mostra aos sacerdotes, mostra para a tua família, mas mostra o que Deus fez por meu intermédio para você. E aquele senhor ia para poder, como o endemoniado gadareno, que queria segui-lo a partir daquele processo de libertação, né? E no entanto não podia fazê-lo, porque Jesus tinha uma tarefa e aquele homem tinha uma outra. Então, mas ele, preservando aquele homem, disse a ele: vai lá e te mostra, para que eles reconheçam o que Deus fez em seu favor. Então, Jesus tinha essa predileção pelos anônimos. Tanto é verdade que ele diz, né? Quando fordes fazer a caridade, não deixa que a mão esquerda veja o que a direita está fazendo. Quer dizer, não dê publicidade, não toqueis trombeta, como fazem os fariseus hipócritas, né? Os escribas, que tocam trombeta a cada donativo, a cada doação que vão fazer. Aqueles homens, quando iam fazer doação no templo, e normalmente faziam doações vultosas, eles contratavam trombeteiros para anunciar que estava havendo um grande evento de doação lá no templo, e o povo ia para ver quem doava mais, quem era o maior benemérito, quem era ali o grande filantropo que ia fazer a maior doação das moedas de ouro. Mas Jesus exaltou a doação da mulher viúva, aquela que levou a moeda que tinha utilidade para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência. Então, Jesus exalta a atitude daquela mulher, mostrando que todo gesto de amor é bem-vindo, todo gesto de amor tem a sua importância, todo gesto de caridade, de desprendimento. E, naturalmente, ao exaltar a conduta da viúva, do óbolo da viúva, ele elevou o gesto a um padrão de dignidade, de grandeza excepcional, totalmente fora daquelas cogitações que se faziam naquela época, que se achava que quem doava mais tinha mais relevância no céu, né? Então, Jesus cuidou de mostrar que o gesto é importante, mas aquilo que cerca, aquilo que está envolvendo o gesto também o é. Então, aqueles doavam porque sobrava moedas de ouro na sua fortuna. Então, podiam fazer aquilo para massagear o próprio ego, né? Agora, aquela mulher não, ela tirou do seu sustento e levou aquele donativo para que no templo ele tivesse serventia e utilidade, embora não tivesse a expressão numérica, né? Diríamos, não tivesse a expressão de poder de compra, de significação de valor que as moedas de ouro tinham. Então, Jesus cuida para que nós tenhamos esse cuidado quando formos ajudar o próximo, né? Não trombetear, não expor a pessoa necessitada, porque às vezes a vida é tão difícil para certas pessoas, vivem em situações tão penosas, tão complicadas, embora dignos, embora honestos, trabalhadores, que agregar esse peso de exposição no ombro de quem está recebendo o benefício chega a ser cruel. Então, o recado de Jesus é que o anonimato na prática do bem é prioridade para o cristão, é prioridade para nós espíritas. De uma certa maneira, nós temos uma propensão a ajudar o próximo, porque nós somos largamente ajudados. Quantas pessoas não se tornam todos os dias responsáveis pela nossa alegria, o nosso bem-estar, nosso conforto físico, né? Quantas pessoas não colaboram para que nós andemos bem vestidos, bem alimentados, tenhamos nossos meios de locomoção, tenhamos a nossa oportunidade de trabalho. Quantas pessoas não contribuem direta
ou indiretamente para isso. Então, nesse caso, nós estamos na necessidade de seguir essa orientação sutil do Cristo, de prestigiar o amor dos anônimos, né? Aqueles que ajudam sem qualquer interesse, sem esperar nada em troca, sem desejar se expor, desejar aparecer. Então, esse anonimato, essa simplicidade, nós encontramos em Vicente de Paulo, Francisco de Assis, na figura de Chico Xavier, de Irmã Dulce, pessoas que faziam bem pelo bem, elas não tinham pretensão, não tinham presunção nenhuma, sequer de salvação, de ir para o céu, né? Porque era a motivação que elas tinham para praticar aquilo que Jesus havia recomendado, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Jesus nunca negou ajudar a quem quer que fosse, poderoso ou pessoa humilde. Não importava a patente, não importava o cargo, não importava o status social. Jesus sempre esteve disponível para quem necessitasse, mas teve o cuidado de não expô-los. Por isso se fala do indivíduo diante da sua necessidade, né? A cegueira, a paralisia, a falta de recursos, né? Falta de meios de sobrevivência, né? Uma enfermidade crônica que não passava, como a hemorragia de 12 anos ou a paralisia de 38 anos daquele homem que foi levado pelo telhado até Jesus. Então, nós estamos diante dessa possibilidade de fazer o bem sem expor a ninguém. Então, nosso tema de hoje, nosso episódio de hoje, veio falar exatamente disso, né? Da necessidade que nós temos de fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado popular, e fazer com a mão direita o que a esquerda não veja, o que quer dizer não trombetear, para não expor nem o doador e nem aquele que é o beneficiado. Amigos, nós temos aqui umas coisinhas na mesa, mas temos algo especial aqui, um café que veio lá de Boa Esperança, onde estivemos esse fim de semana, é um fim de semana desse, e foi um presente de um cafeicultor da região, nosso amigo Arildo, né, dirigente da Casa Espírita que nos levou para os trabalhos lá em Boa Esperança, e ele vem lá da Fazenda Sapé, né? É um café for trade, café muito saboroso, muito cheiroso, esse café que eu estou oferecendo aos amigos, cafezinho lá da Fazenda Sapé de Boa Esperança, né? Então fica aí essa nossa oferta e esse agradecimento, e o desejo que todos tenham muita paz, muita alegria, e que o nosso assunto de hoje nos ajude a refletir sobre Jesus e o amor dos anônimos. Nosso abraço para todos, até o nosso próximo episódio. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe.